Ok. Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live, né? Perguntando se o som está bom, se a imagem está boa, se tudo ok, né? Para a gente dar sequência ao nosso estudo das leis morais, né? Estamos estudando hoje, vamos começar, né, a lei do progresso, o item 7 do capítulo 8º, na questão 776. Né? Então esse é o nosso começo, vamos dizer assim, da conversa, né? O nosso começo do estudo da lei do progresso. Então, essa semana nós propusemos uma certa maratona, né? Hoje, amanhã, sábado e domingo. Então vamos seguir, né? Conversando sobre essa proposta aqui trazida na Lei do Progresso, né? Do Livro dos Espíritos, as leis morais. Né? Então sejam todos bem-vindos, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos e vamos seguir, né, agora com o nosso estudo. A questão 776 faz a seguinte pergunta: o estado de natureza e a lei natural são as mesmas coisas? Eu já disse outras vezes, né? Sempre a pergunta que abre o conjunto, ela leva, né? Ela alude à lei natural, sempre perguntando sobre a lei natural. O que reforça aquilo que já colocamos aqui de outras vezes, o que reforça a ideia que a questão 614 é fundamental para o estudo das leis morais. Porque é lá na questão 614 que vai deixar muito claro o que se entende efetivamente por lei natural, o que efetivamente é a lei natural. Então, aqui nessa questão 776, pergunta-se: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Eles respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aqui, quando eles falam estado de natureza e lei natural, o estado de natureza nos leva a alguns pensadores que falavam do estado natural. Né? Thomas Hobbes, por exemplo, é talvez o pensador mais conhecido que trata da ideia do estado natural, do estado de natureza, que ele falava do período selvagem, por assim chamar, né? Que é o estado natural. Agora, quando se coloca esse estado natural, é um estado em que não havia predominância da consciência efetiva da vida social, da vida coletiva. Seria, na ideia de Hobbes, o estado de barbárie, né? Na ideia de Hobbes. Já Rousseau ele dizia que era o bom selvagem. Então, quando se fala no estado natural, refere-se a essas teorias, principalmente a teoria hobbesiana, né? De Thomas Hobbes, muito em voga à época, né? Quase que já encerrando o ciclo, né? do pensamento absolutista, mas a teoria hobbesiana estava muito em voga. Então ele trabalhava a ideia que estado natural era o estado da barbárie, o estado da lei, da força, né? Do poder da força. Thomas Hobbes tem até uma frase que já virou um jargão, né? Que ele dizia que o homem era o lobo do homem, né? Ou seja, o ser humano digladiava com o próprio ser humano e vencia-se pela força. Então essa é a ideia de estado natural. E a ideia de lei natural é aquela que nós vimos na questão 614, a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do ser humano, a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então essa é a lei natural. O estado natural, o estado de barbárie. Então aqui dizem os espíritos, a civilização é incompatível com o estado de natureza. Se no estado de natureza perdurava o poder da força, se no estado de natureza, no pensamento de Hobbes, o homem era o lobo do homem,
a civilização deveria levar a outras formas de conduta, a outras formas de convivência. Não a força, ou melhor dizendo, não o poder da força, mas a força do poder, que no caso a força do poder nós vimos na lei de sociedade, a questão da aplicabilidade da lei natural ou mesmo lei dos homens. Então aqui eles dizem a civilização é incompatível com o estado de natureza e a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Por que a lei natural contribui para o progresso da humanidade? Pelo aspecto de ser a lei de Deus. Única e verdadeira, dizem os Espíritos, questão 614. Vou frisar sempre essa questão 614. É a questão que abre o livro terceiro, né, das leis morais, mas é a questão também que abre o raciocínio para entender essa lei natural, essa lei de Deus, essa lei da natureza. Então eles dizem que ela contribui para o progresso. Por que contribui para o progresso? Voltamos então à questão 614, quando dizem os Espíritos, ela, a lei natural, lhe indica o que deve ou não deve fazer. Então é uma lei indicativa de conduta, por isso ela contribui para o progresso. E é interessante que os Espíritos dão a resposta dentro do contexto da lei do progresso. A pergunta vai, o estado de natureza e a lei natural são as mesmas coisas? E os Espíritos respondem dentro do prisma da lei do progresso. Como que a nos dizer que a lei natural nos indicando o que devemos ou o que não devemos fazer, ela nos dá, então, o indicativo para o desenvolvimento, para o progresso. Então é isso que nós encontramos logo na lei, na primeira pergunta, né, na lei natural. E é interessante aqui nessa pergunta nós observarmos um comentário de Kardec, porque Kardec, em algumas questões, ele coloca seus comentários. E sobre essa questão, essa do estado natural e lei natural, Kardec faz um comentário dizendo: o estado de natureza é a infância da humanidade. É o ponto de partida, diz ele, do seu desenvolvimento intelectual e também moral. Sendo o homem perfectível, e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor compreende a prática dessa lei. Perfeito esse comentário. E há uma palavra nesse comentário que nos chama a atenção mais detidamente. O comentário inteiro é importante, mas há uma palavra que vai nos mostrar por que essa ideia do estado natural e por que a lei natural contribui para o progresso. Uma palavrinha só, a palavra perfectível. Vejamos como está aqui. Sendo o homem perfectível, e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente um estado de natureza. Ou seja, o que é perfectível? Perfectível é aquilo que pode ser aperfeiçoado. Aqui, vejamos, é importante, Kardec diz, o homem, sendo o homem, ele faz uma afirmativa, sendo o homem perfectível, ele não diz sendo o homem imperfeito. Veja que interessante isso. Ele poderia usar a palavra sendo um homem imperfeito, mas ele preferiu usar a palavra perfectível, que advém, esse adjetivo advém do substantivo perfectibilidade. A perfectibilidade é a capacidade que nós temos de nos aperfeiçoar, porque nós fomos criados simples e ignorantes, conforme está na questão 116 do Livro dos Espíritos, mas criados simples e ignorantes, perfectíveis. Ou seja, com potencial, com capacidade de aperfeiçoar, ou aperfeiçoarmos-nos. Isso nos leva à questão 115 do Livro dos Espíritos, que vai dizer que todos os espíritos, todos nós, evoluiremos. A evolução é um determinismo da lei de Deus. Os meios para tanto tempo
depende das nossas condutas, mas o ato evolutivo é um determinismo da lei de Deus. É o que está na questão 115, quando se pergunta se todos os espíritos permanecerão, se há espíritos, melhor dizendo, que permanecerão no estado da imperfeição, e eles dizem não, todos evoluirão. Então, por que todos evoluirão? Porque trazemos em nós, veja a frase de Kardec, o germen do nosso aperfeiçoamento. O germen do nosso aperfeiçoamento, ou seja, a perfectibilidade. Então a palavra-chave aqui, para nós entendermos o progresso, como que para entender toda a estrutura que vai ser colocada por Kardec para a lei do progresso, é a palavra perfectível, para nos levar à ideia da perfectibilidade, ao substantivo perfectibilidade. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou com toda a capacidade de aperfeiçoamento. Isso nos leva à questão também 122. Aliás, vamos lê-la, a 122, não só comentar como eu faço. Vejam, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, porque é justamente entre o bem e o mal, ou seja, a escolha, que nós desenvolvemos o nosso processo evolutivo. E eles então fazem essa pergunta, como que pode, na origem, ou seja, simples e ignorantes, conforme está na questão 116, o espírito escolher entre o bem e o mal? E eles respondem, continua a pergunta, desculpe, há neles um princípio, uma tendência que os leve mais para um caminho do que para o outro, do bem ou do mal? E eles respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam, outros não. Outros resistiram. Então, é esse sentido que aqui se coloca na 122, vai nos mostrar que há um caráter progressivo no nosso processo evolutivo, ou na nossa evolução. Crescemos, evoluímos, e há um impulso natural de progresso, há um impulso natural de evolução. Nós somos impulsionados a evoluir. Até quando erramos, nós podemos caminhar para frente quando aprendemos com o erro e transformamos esse erro em acertos futuros. Então é esse aspecto, esse impulso, e vou à questão 115, que havia comentado, havia falado, vejamos, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, dizem, não, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Depois ele vai perguntar, justamente nessa questão 116, se há espíritos que permanecerão para sempre no estado de ordem inferior, e eles vão dizer, não, todos se tornarão perfeitos. Vejam, todos se tornarão perfeitos. Isso é o germe que Kardec coloca aqui. Se é um determinismo, todos nos tornaremos perfeitos pelos nossos atos, é porque temos o potencial, temos o que Kardec chamou germen do nosso próprio aperfeiçoamento. Ou seja, somos seres perfectíveis. Nós não somos perfeitos. Nós não somos imperfeitos. Nós nos fazemos imperfeitos com as nossas escolhas e atos. Nós somos perfectíveis. Prefixo in, imperfeito. O que é prefixo? O que significa o prefixo in? Negação. Quando digo imperfeito, estou negando a própria perfectibilidade. Eu estou negando a condição que eu posso me aperfeiçoar. Por isso, imperfeição. Isso não é ser, isso é estar. Estou imperfeito, mas sou perfectível. Isso é algo belíssimo. É belíssimo nós percebermos, nós entendermos, os espíritos nos dizerem que nós somos seres que nos aperfeiçoaremos.
como aqui coloca, né, a Marisa, do átomo ao arcanjo, né, perfeito, questão, salvo engano, 134 do Livro dos Espíritos, perfeito, do átomo ao arcanjo é um processo evolutivo. E por que do átomo ao arcanjo, do princípio inteligente ao ser inteligente? Porque temos o germe da evolução. Se é isso, aliás, melhor dizendo, se isso está em nós, se temos o germe evolutivo, quando nos tornamos refratários à evolução, pelos atos de imperfeição, nós então estamos nos afastando da lei de Deus. E o que acontece quando nos afastamos da lei de Deus? Questão 614, a infelicidade. Então é um ponto muito tranquilo, muito simples. E outro aspecto, se nós somos seres, evolutivamente dizendo, né, perfectíveis, que vamos nos aperfeiçoar, e se nós evoluímos, tudo evolui. O ambiente, o planeta, tudo evolui. Faz parte. Então, por isso, lei do progresso. Permanecer estacionário e tudo evoluindo, é como se nós retrogradássemos. Nós não nos retrogradamos. Não há retrogradação do espírito, não há. Mas se tudo evolui e eu permaneço estacionário, eu vou só me distanciando da própria evolução. É como se eu retrogradasse, porque não há retrogradação. Ninguém fica pior do que é. Pode não melhorar-se por muito tempo. Um dia melhorará, mas piorar, não. Né? Quando dizemos, não, mas parece que piora, não, é porque não avançou, não evoluiu. E a gente acha que haveria uma evolução e não houve. Então esse é esse conjunto de coisas que nós encontramos aqui na questão 776. Né? Veja quão interessante é. A questão 776 nos leva à questão 115, nos leva à questão 116, nos leva à questão 122, nos leva à questão 134 ou 130. Então veja, e até mesmo a 133 dos simples ignorantes. Então, quantas questões estão aqui colocadas numa só? Para falar simplesmente que nós somos seres perfectíveis. Deus nos deu toda a condição para evoluirmos. Deus nos deu tudo para evoluirmos. Pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Aí entra o aspecto da imperfeição. Escolhas e atos equivocados, imperfeição. Bom, e segue Kardec perguntando: como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais avançado, mais adiantado? Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? O que está perguntando aqui? O que se está perguntando? Naquele estado de natural, de natureza, naquele estado de infância, parecia que, vejam, diz ele aqui, o homem não sofria tribulações que hoje sofre em função de necessidades que nós criamos. Como se dissesse, olha, o progresso vai gerando necessidades outras que vai deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, mais precipitadas, mais angustiadas, porque vão criando, né, que os espíritos chamaram necessidades fictícias. Então eles estão dizendo, olha, parece que a civilização, quanto mais avança, mais ela exige das pessoas. Será que naquele estado de natureza, um homem, um ser humano, naquele estado de natureza, não seria mais feliz do que agora? É essa a pergunta que está sendo feita. E os espíritos respondem. Eu acho interessante. Eles vêm respondendo com uma pergunta. Eles respondem perguntando, o que queres? Ou seja, quando eles perguntam, respondendo, que queres? E a pergunta é, será que no estado de natureza não éramos mais felizes porque tínhamos menos necessidades? Ele fala, que queres? Quer dizer, quer voltar ao estado de natureza? Quer negar a evolução? Quer deixar o ponto evoluído para voltar para um período involuído, por assim dizer, não evoluído?
Quando eles respondem perguntando o que queres, é mais ou menos assim. Eles devem ter feito assim até uma carinhazinha espantada, né? Aquele emojizinho lá que nós mandamos lá da carinha, né? Ele deve ter feito assim, o que queres? Quer voltar a esse estado? E eles completam. É a felicidade do bruto. Olha que interessante. Aquele estado de natureza que pode parecer feliz, ele diz, é a felicidade do bruto. E qual é a felicidade do bruto? O império da força. O bruto, o império da força. Vejam, é a felicidade do bruto. E qual é a felicidade do bruto? Quando ele impera sobre os outros. É o egoísmo? É a prepotência? É isso que eles estão dizendo. Eles respondem com 2 frases curtas para começar. O que queres? É a felicidade do bruto. Existem pessoas que não compreendem outra. Aqui é um puxãozinho de orelha. Quantas vezes, talvez nós não também queremos a felicidade do bruto, ou seja, o império das nossas vontades, o império das nossas próprias percepções, as nossas imposições. É a felicidade do bruto. E ele diz, há pessoas que não conhecem outra, só essa. É ser feliz, olha a força dessa outra frase. Olhemos, é ser feliz à maneira dos animais. Ou seja, é a felicidade do instinto. É a felicidade do instinto. E qual que é a felicidade do instinto animal? Perpetuação, reprodução e perpetuação da espécie, automatismos. E será que nós somos seres, no nível evolutivo que estamos, nós somos seres para agirmos por automatismos? Ou por consciência, vontade e escolhas? Então eles dizem, tudo bem, você está dizendo que talvez nesse estado natural tinha uma felicidade, mas ele vai dizer, é a felicidade do bruto. É ser feliz, vejam a resposta, é ser feliz à maneira dos animais. À maneira dos animais. As crianças também são felizes, mais felizes do que os adultos. Aqui eles fazem agora, para encerrar, uma forma mais terna. Né? Qual é a felicidade da criança? O que é a felicidade da criança? A ingenuidade. E a ingenuidade não nos permite crescer, evoluir. A ingenuidade nos faz envoltos em situações nas quais não deveríamos estar. Então, será que a ingenuidade é felicidade? Será que a ignorância é felicidade? Um filme que eu assisti há um tempo, há muito tempo, chamado Matrix, o universo do real, né? É muito interessante. Há uma cena que a personagem, né, o Cypher, ele está lá comendo um bife lá, e no mundo da Matrix, que é um mundo ficcional, e ele ali olhando para o bife diz assim, eu sei que isso aqui não existe, que isso aqui é uma invenção da Matrix, porque na verdade eu estou dormindo, hibernando e sonhando. Então isso aqui não existe. E aí ele diz, a ignorância é felicidade. Não. A ignorância não é felicidade. A ignorância é ingenuidade. Como ser feliz não conhecendo? Ou como ser feliz ignorando o próprio senso de felicidade? A criança também vive por automatismos, não o automatismo animal, mas vive por automatismos. O automatismo do atender às suas necessidades imediatas. E a ingenuidade, como que tudo, né, é para ela. Então esse aspecto que os espíritos trazem, eu achei muito interessante essa resposta, porque eles colocam a ideia do bruto, a ideia dos animais e depois traz a ideia de uma criança. Mas não pelo prisma da pureza infantil. Não pelo prisma da pureza infantil, mas pelo prisma da ingenuidade infantil. E aí aquela felicidade é uma felicidade ingênua. É uma felicidade que não realiza a consciência, realiza os desejos. Puro e simples. Não é interior. Então é esse o ponto que nós encontramos nessa questão 777. Serena.
Eu acho legal isso, os espíritos respondem assim com serenidade, e eles dão uma resposta como que dizer, deem uma lida, com o passar do tempo vocês vão ler com mais atenção, com mais cuidado. E é assim que acontece. Vejam que essa resposta, ela vem desdobrada em 5 frases. Uma pergunta, que queres? Depois, é a felicidade do bruto. Depois, há pessoas que não compreendem outra. Depois, é ser feliz à maneira dos animais. Depois, as crianças também são mais felizes do que os adultos. Veja que coisa mais interessante. É muito legal isso. É muito... É palatável, a gente sente o gosto, a gente sente o sabor da resposta. Né? A perfeição da elaboração da pergunta. Mas sentimos o sabor da resposta. E vejam, aquela pergunta aparentemente trivial, superficial, e vem uma resposta nos dizendo, desenvolvamos a consciência, não vivamos no mundo do império da força, não sejamos ingênuos, não atendamos somente os nossos instintos lá do reino animal. Não é? É esse aspecto. E aí segue, depois num outro conjunto, eu volto a dizer, pode ser que alguém tenha entrado pela primeira vez hoje, né? Eu não leio questão por questão, eu vou lendo algumas questões que constroem um raciocínio. Então tem outras que são desdobramentos, eu acabo não lendo e deixo para que vocês leiam em casa e avaliem e façam as conexões, né? Então nem todas eu lerei de forma sequenciada, né? Então, essa primeira parte que nós conversamos, Kardec dá o título de estado de natureza. Agora, para um outro conjunto de perguntas, ele dá um título chamado A Marcha do Progresso. Ou seja, vai tomar um outro rumo. Ele primeiro faz uma pergunta, um conjunto de perguntas, como que introdutórias, para falar da lei natural. Por que ele fala do estado natural? Se a lei é do progresso, ele vai buscar o estado, por assim dizer, primitivo, porque é do primitivo que dá-se o progresso. É do primitivo que caminha a ideia ou nela, né, ou do primitismo ao ponto de evolução. Então, agora ele vai trabalhar alguns aspectos da marcha do progresso. E é interessante isso, nós fazemos uma pequena introdução, porque nós veremos que ele fará perguntas de intromissão no progresso. Porque no primeiro ponto, no primeiro conjunto de perguntas, ele vai mostrar que o progresso é inexorável. Ele existe, ele vai imperar, tudo progredirá. Depois ele vai trabalhar um raciocínio dessa marcha se há entraves. E o entrave, ou seja, a colocação dos entraves, ele vai trazer a ideia das pessoas. Então é um outro conjunto de perguntas com uma outra lógica de raciocínio, mais derivada da primeira, da consistência da primeira lógica. Qual a consistência da primeira lógica? Que o progresso é inexorável. O progresso não se detém. Então ele pergunta na questão 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem, vejam, colhe em si mesmo a força para progredir, em outras palavras, todos nós temos o germe do progresso, o impulso do progresso, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento, ou seja, é um costume, é uma cultura, melhor dizendo, uma cultura social. É isso que está se perguntando. E aí os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Nessa resposta, que eles colocam contato social, nessa resposta eles nos levam de volta à lei de sociedade, falando-nos da importância da sociedade, da escola bendita que nós chamamos de convivência, que é a escola onde nós aprendemos sobre nós mesmos. É a escola onde temos a oportunidade de nos autoconhecer pelo convívio com o semelhante. E aqui, então, ele pergunta se a força do progresso está em nós ou é fruto de uma cultura. Os espíritos respondem que o homem se desenvolve por si mesmo
e gradativamente, e naturalmente. Então, vejamos, nós nos desenvolvemos por nós mesmos por quê? Porque todo o progresso se dá por escolha própria, por vontade própria. Todos os nossos atos são motivados por vontade própria. Posso ter sofrido influências e cedido às influências, que é a questão 122 que nós lemos há pouco. Podemos ceder ou não às influências, mas sempre a decisão, a vontade é nossa. Nós é que decidimos. Então, por isso aqui vem a expressão por si mesmo. Não é um outro que me evolui, não é outra pessoa que me faz evoluir. Sou eu que posso aproveitar as condições de convivência e evoluir. Então, por isso eles dizem por si mesmo, naturalmente. Quando se coloca aqui o advérbio naturalmente, quer dizer que não há uma evolução forçada. Por que é naturalmente? Porque é fruto da vontade. Ela não é forçada. Ninguém evolui por ter sido forçado a tanto. Ninguém evolui porque foi obrigado a evoluir. Aí pode-se objetar e dizer, não, mas o sofrimento, a dor, faz evoluir. Não. A dor não faz evoluir. O sofrimento não faz evoluir. O sofrimento, a dor, acorda-nos. Ele nos chama a atenção como que nos dizendo que algo errado foi feito, que algo errado está sendo feito e que precisa ser refeito. E é justamente isso que Dona Joana de Ângeles nos fala no livro Plenitude, quando ela diz que a expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Vejam, fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. O que significa isso? Estamos num processo evolutivo, cometemos uma atitude contrária, descemos, a expiação nos devolve para o ponto onde estávamos para continuarmos o processo evolutivo. É como se suspendesse o processo evolutivo. E a dor, o sofrimento, a expiação nos devolve ao ponto e depois retornamos o processo evolutivo. Então não é a dor que redime, a dor acorda-nos para a autorredenção através dos nossos atos. Então por isso é que diz naturalmente, não é impositivamente. É aquela ideia da parábola chamada do filho pródigo, do pai bondoso, alguns assim chamam corretamente, que vai retornar a conviver com o pai quando ele toma consciência, quando ele percebe o nível da dor. Ele diz, né, ele conclui, né, aliás, o evangelista escreve, Jesus diz, e ele, caindo em si, pensou, caindo em si. Então o que nos faz evoluir é quando caímos em nós mesmos, ou seja, é o caindo em si da parábola do samaritano, do filho pródigo. É quando nós, então, tomamos consciência do que precisamos fazer. E aí começamos a fazer. E retoma-se o processo evolutivo. Por isso, naturalmente. Naturalmente também quando? Quando tiver consciência para tanto. Então vejamos que a resposta vai nos dizer que está em nós a possibilidade evolutiva, ou o potencial evolutivo, dependendo das nossas próprias vontades. Veja então, ele evolui por si mesmo, naturalmente. E sigamos, questão seguinte, 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É interessante essa pergunta. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Vejam, olha a ideia. Sempre. Né? Quer dizer, sempre que houver progresso intelectual, haverá progresso moral? E aqui eles respondem, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. O segue imediatamente. Aqui, Dionísia, ela fala, eu achei que o naturalmente na questão anterior sinalizava ser inevitável. Não, porque senão seria inevitavelmente.
né? O naturalmente, ou seja, pelas forças naturais, pelas próprias atitudes, naturalmente, sem nenhuma imposição. Né? É nesse aspecto. Voltando então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, então eles dizem, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então quer dizer que o progresso moral precisa ser precedido de um progresso intelectual? Todo progresso moral é precedido de um progresso intelectual, mas nem todo progresso intelectual leva imediatamente ao progresso moral. Seria isso? Sim. Por que é o progresso intelectual? Para eu fazer o certo e o errado, eu preciso primeiro saber o que é certo e o que é errado. Aqui não é intelectual no sentido de intelectualismo. Não é o intelectualismo vazio, não é o intelectualismo advindo da academia, não é ter formação acadêmica, não é essa a ideia de intelectual. Intelectual aqui é da inteligência, não é do conhecimento, não é do intelectualismo, é da intelectude, da intelectualidade, é da capacidade, da inteligência que todos temos, porque somos os seres inteligentes da criação. Então, primeiro é preciso eu aprender para fazer. Então, por isso, antecede ao progresso moral o progresso intelectual, mas não leva imediatamente ao progresso moral, porque eu posso tomar conhecimento e transformá-lo em intelectualismo, em egoísmo, em orgulho, em prepotência. Mas todo aquele que desenvolveu-se moralmente, desenvolveu-se anteriormente no campo da intelectualidade. Ah, como assim? São pessoas simples, não são letradas e são moralmente evoluídas. Volto a dizer, intelectual aqui na questão não tem o sentido de academicista, não tem o sentido academicista, não tem o sentido de formação intelectual, formação escolar. Aqui quer dizer intelectual, ou seja, aprendeu. E ele então, uma vez aprendendo o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, ele então desenvolve o aspecto moral, ele faz a escolha. Porque se nós não soubermos o que é bem e o que é o mal, como nós poderemos responsabilizarmos-nos pelas escolhas que nós fazemos se nós nem sabemos o que escolhemos? Então, isso nos leva ao artigo 11, né, do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do Céu e Inferno. É preciso saber para distinguir. É uma sabedoria fruto da evolução espiritual, não da evolução acadêmica. E aí é importante observarmos a questão seguinte, porque elas se conectam na 780A, tanto que ela é numerada como 780 também, ou seja, 780A, e ele pergunta assim, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? E aí ele diz, fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher, é o que nós acabamos de colocar, eu acabei antecipando a resposta. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, como que se dá isso? Como que o progresso moral advém do intelectual? Fazendo com que compreenda o bem e o mal. E assim pode escolher. Escolher com consciência, escolher com conhecimento de causa. Aí sim é uma escolha consciente. Escolheu com conhecimento de causa. As nossas escolhas encarnatórias, questão 258. Vocês devem ter cansado de ouvir eu falar essa questão 258, né? 614, 258, eu estou sempre falando, porque são fundamentais. Questão 258, escolha das provas. Então ali nós exercemos a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio para escolher o gênero de provas que nós queremos no mundo material. O gênero de aspas, gênero de vida, o gênero, o jeito de viver, com quem viver, que circunstâncias viver, é tudo escolha. Então, toda a encarnação que nós temos, ela foi precedida de uma escolha, salvo raríssimos casos de compulsoriedade, mas isso é um desvio padrão, é outra questão. Então, é esse o sentido. E aqui eles colocam, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Por que acompanha o da inteligência? Por que o livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da própria inteligência?
Porque à medida que eu vou sabendo, eu vou tendo mais liberdade de escolha. E ao mesmo tempo responsabilizando-me pelas escolhas. Emmanuel, na questão 132 do livro O Consolador, 132 do livro O Consolador, ele nos diz que no momento encarnado que vivemos, coexistem o determinismo e o livre-arbítrio. Ele diz que coexistem. E aí ele explica que o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução. E o determinismo e o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. É como se nós fizéssemos, imaginemos, né, que isso aqui fosse um gráfico, assim, ó, em V. Um gráfico. Imaginemos aqui duas linhas, né? Vamos até fazer, deixa eu pegar uma folha aqui que a gente faz isso, quer ver? Vamos fazer um gráfico aqui como se fosse assim, ó. Isso aqui fosse um gráfico, né? Em V, ok? Em V, bom, um gráfico. E imaginemos que no centro desse V nós tenhamos uma linha, uma reta. E aqui essa reta são os nossos níveis evolutivos. Deixa eu deixar um pouquinho mais grossinho isso aqui, que eu vejo que pela luz está dando reflexo. Então aqui nós temos o nosso modelo, por assim dizer, evolutivo. Essas linhas formando um V são os limites do impositivo da lei natural. Ou seja, quanto mais baixo no processo evolutivo, veja, aqui um nível evolutivo, aqui outro nível evolutivo, aqui outro nível evolutivo, aqui outro nível evolutivo, quanto menos evoluído, mais próximo eu estou do limite da lei. E quanto mais evoluído, vejamos que o espaço aumenta do determinismo da lei. Então, nas camadas inferiores, o determinismo impera. À medida que vamos evoluindo, o determinismo, que seria esses limites dessas duas linhas em V, vai se distanciando, veja. Até que eu chego no nível, veja a distância que eu estou do determinismo. O que quer dizer isso? Que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. Quanto mais sei, mais liberdade de agir eu tenho, mas também, mais responsabilidade eu passo a ter. É isso que está sendo dito aqui. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. E Emmanuel vai explicar isso com mais detalhe na questão 132 do livro O Consolador. Que livre-arbítrio e determinismo coexistem. E o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. É isso que está sendo colocado. É isso que está aqui na resposta. Né? Dá até para fazer esse gráfico do lado da questão 780A. Vamos lá, fazemos um triângulozinho e fazemos esse gráfico mostrando o processo evolutivo. Né? Nós teremos muito mais liberdade quanto mais evoluído tivermos. Mas também teremos muito mais responsabilidade. E aí vamos para duas frases de Jesus nesse sentido. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. Quanto mais evoluído, mais liberdade. Aquele que mais tem, mais lhe será cobrado. Ou seja, quanto mais evoluído, mais responsabilidade em termos de escolhas, das escolhas. Veja que interessante. Né? É muito legal isso, né? Muito bom a gente perceber esses contornos, né? nas respostas que os espíritos nos dão. Né? É muito legal. Né? Eu fico encantado com essas respostas. Né? O Livro dos Espíritos, para mim, ele é uma obra au concours, né? É uma obra única, é algo assim que nós vamos lendo, desdobrando, daí já não tem mais espaço para escrever no livro. Né? Eu começo a escrever, escrevo aqui, escrevo ali, risco dali, risco daqui, porque a gente fica assim encantado. Eu fico encantado com essas respostas. O quão assim claras elas são quando a gente vai desdobrando, né? Assim, a construção, né? A maneira de construir a resposta, quão sábia é essa maneira das respostas. Né? Aqui a Viama Lopes está perguntando se essas lives ficam na página do YouTube. Ficam. De vez em quando eu não consigo postar lá, mas a maioria eu consigo postar no meu canal lá do YouTube, só respondendo aqui.
Legal? Como é que nós estamos de tempo? Temos 15 minutos ainda, né, para respeitar essa 1 hora, em respeito a vocês, né, mas também em respeito ao Instagram, porque ele derruba a gente, né, ele acaba, a gente compulsoriamente somos retirados, né, quando se dá mais de 60 minutos. A questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Aqui é legal. Aqui a pergunta é um cabo de guerra, o progresso caminhando e o homem segurando, né? Será que, é a pergunta que se faz, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Será que nós podemos pôr o pé no freio do progresso? E aí eles respondem, não. Não. Mas colocam a conjunção adversativa. Não. Mas pode entravá-la algumas vezes, a marcha do progresso. Então, nós podemos deter a marcha do progresso? E eles respondem, não. Mas podemos retardá-la. Veja, nós podemos entravá-la. Quando que nós entravamos? Quando cristalizamos as ideias. Quando nos cristalizamos. Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente no mundo é a própria impermanência. Ou seja, a única coisa que nunca muda é que tudo muda. A única coisa que não vai mudar é isso. O que nunca muda? Que tudo muda. Então, não há como eu deter esse natural processo. Eu posso, então, retardar de que forma? Quando eu fico estagnado nas próprias ideias. Quando eu ali quero deter, não o progresso, mas eu vou cristalizar ideias que precisam ser evoluídas ou precisam ser desenvolvidas. Eu quero estabelecer, eu quero travar, eu quero manter o status quo ante, ou seja, eu quero viver do jeito que era antes. E isso é muito interessante, que Kardec foi trabalhar essa ideia do progresso para a própria doutrina espírita. Lá no livro A Gênese de Kardec, né, o último livro da estrutura do Pentateuco, no item 55 do primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, Kardec escreve o seguinte em relação ao não cristalizar de ideias. Ele diz, o espiritismo anda lado a lado com o progresso. Olha que interessante. Item 55, capítulo 1 do livro A Gênese. Ele diz, o espiritismo anda lado a lado com o progresso. Lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, diz Kardec, ele jamais será ultrapassado. Ele quem? O espiritismo. Pois, se ele estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior for revelada, ele a acata. Em outras palavras, o espiritismo não pode cristalizar o ensino num mundo que é progressista, que há progresso, melhor dizendo. Porque se tudo progride e a ideia se cristaliza, a ideia não segue. E nós vemos muito isso onde? Nas ideias religiosas. A maioria das ideias religiosas cristalizam-se, estabelecem comportamentos para uma realidade de passado. Muito também vemos isso, com um pouco menos intensidade, vemos também isso onde? Na educação, nos processos educacionais. Olhamos mais o passado do que o presente. Quantas vezes o professor que vai entrar numa sala de aula, ele pergunta ao professor que deu aula para aquela turma no ano anterior, como é que essa turma, né, né? Veja, ele tem que observar o que ele vai fazer com essa turma. Ele não tem que olhar assim o passado. Ele não tem que olhar assim, o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer isso, porque na turma, o contrário agora, na turma passada não deu certo, então eu vou fazer desse jeito. Ou deu certo, vou fazer desse jeito na turma presente. A turma presente não é a mesma turma, é outra. Então nós temos que mudar os processos, mudar as formas, mudar a maneira. É o que nós chamamos de customização. Então nós cristalizamos.
E os professores, uma boa parte, cristaliza mesmo. O plano de aula é o mesmo faz uns 3, 4 anos. E as turmas já passaram várias. Né? E a gente não percebe isso. E falo isso por experiência, né? Estou lá no meio. Né? Tem hora que a gente fica assim um pouco acostumado, né? Já tem o plano, deixa eu aproveitá-lo. Né? Só que o plano eu fiz para a turma que foi embora. A turma que está chegando eu tenho que fazer outro, porque é outra turma. Não quer dizer que deu certo numa, dá certo na outra. São diferentes. E essa é a ideia do progresso. As coisas evoluem. E a cristalização retarda a marcha. Por isso, essa frase de Kardec do item 55 do capítulo 1 do livro A Gênese é importante. Quando ele se refere ao Espiritismo como ideia filosófica ou de consequências religiosas, de consequências morais. Ele diz, o Espiritismo anda lado a lado com o progresso, e andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado, pois se estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele a acatará. É o aspecto progressivo da doutrina espírita. E por que ele é progressivo? Porque tudo progride. E se tudo progride, a ideia tem que acompanhar a evolução. Numa época, nós damos uma explicação a um fato. Ampliam-se os conhecimentos, a explicação para aquele fato muda. Por quê? Porque o fato também mudou, desenvolveu-se. Então é esse o ponto progressista. Né? Não é progressista no sentido modista. O Espiritismo não é modista. Ele não adota modas. Ele evolui, é diferente. Ele evolui. Aqui coloca a ciência, andando lado a lado com a ciência, aqui já é um outro aspecto. É quando trabalha a ideia da aliança da ciência e da religião. Porque alguns traduzem ciência pelo aspecto evolutivo da própria ciência. Mas quando Kardec vai trabalhar a ciência, eu estou fazendo essa digressão porque alguém comentou aqui, quando Kardec trabalha a ciência, ele trabalha comparando-a com a religião. Porque a religião simboliza a cristalização, a ciência a evolução. Mas quando ele vai falar isso, ele não vai falar sobre esse aspecto. Ele vai falar sobre o aspecto da interdependência das duas. Que religião e ciência são interdependentes. E aí, sobre esse ponto, ele explica melhor no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não no capítulo 1 da Gênese, que também aborda. Mas no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai criar um tópico chamado Aliança da Ciência e da Religião. E ali ele vai dizer que uma e outra andam juntas. Por quê? Necessitam uma da outra. Há uma retronecessidade, uma mútua necessidade. E ele diz assim, que a ciência sem a religião ficaria na impossibilidade de explicar uma série de fenômenos utilizando somente as leis da matéria. E, por outro lado, a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Então ele vai mostrar que são as duas asas. Né? A religião sem a ciência ficaria desprovida de provas, e a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar todos os fenômenos, porque nem todos os fenômenos seguem a lei da matéria. E atribuem, atribuem a Einstein que ele teria dito que a religião, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Atribuem a ele, eu não posso afirmar isso. Né? Mas, independentemente se não for ele, está correto. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. E Kardec trabalha essa ideia da aliança. Né? Então é nesse sentido que ele se coloca, o aspecto. Não é o aspecto cientificista, é o aspecto científico, e não o aspecto cientificista, que muitos atribuem à ciência como dogma de unicidade. Né? Então, por isso que é interessante essa pergunta, se o homem pode deter a marcha do progresso, e os espíritos dizerem que deter não, mas ele pode travar. O que significa que muitas coisas poderiam estar mais avançadas se não houvesse o egoísmo de muitos, se não houvesse o interesse pessoal em muitas coisas. Quantas descobertas ficam ali cristalizadas, aguardando ganhos financeiros e não são oferecidas ao povo, às pessoas. Isso retarda o progresso. Isso retarda, me permita a expressão mais bucólica, isso retarda o andar da carruagem. Seria nesse sentido.
retarda o andar da carruagem. E, deixa eu ver o tempo, temos 6 minutos, sigamos. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ou seja, essa evolução, esse progresso, ele segue uma marcha progressiva, ou seja, aparentemente redundante, né? Um progresso progressivo. Ele quer dizer paulatino e lento, ou seja, demora. E eles respondem, há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Porém, melhor dizendo, um povo não progride tão depressa quanto precisa, ou quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral, que o transforma. Olha que interessante. O progresso, por natureza, ele é gradativo e, por isso, lento, porque é um processo de aprendizagem, retenção, absorção. Mas, quando essa lentidão é quase que um entrave, quando essa lentidão é uma cristalização, acontece, aí veja só o que eles dizem, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso nos leva à questão 737 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, que é da lei de destruição, o aspecto renovador, né, da lei de destruição, que nós já falamos, né, várias vezes sobre isso, né, ou várias vezes, não, falamos uma vez, mas assim, de várias formas sobre esse aspecto. Né? Não é a destruição, a aniquilação, é a destruição como renovação. Né? Então aqui muitas vezes temos um impulsozinho, né? Um incentivo, por assim dizer, um incentivozinho, né? Da própria lei natural para que possamos andar um pouquinho mais depressa. Né? Nós vamos parar por aqui, dentro do nosso tempo, né? Vamos parar por aqui. Amanhã, conforme nós havíamos programado, né, nós teremos outra live às 20h30. Né? Então já deixo feito o convite aqui a vocês, a todos vocês, se estiverem animados, né, se quiserem seguir, estarem aqui conosco novamente. Podemos conversar novamente amanhã às 20h30. Né? Simão, por que você marca 20h30? Porque eu já marquei às 19, já marquei às 19h30, já marquei às 21 e agora 20h30. E eu noto que nesse horário de 19 até às 20, 20h30, tem muitas lives. E tem pessoas que falam assim, eu queria assistir também, queria assistir outro. Então, pus 20h30 porque, vamos dizer assim, eu fico desculpe a minha expressão mineira, tá? Fico na rabeira, né? Fico por último lá, porque aí dá tempo, né? E também tem um aspecto que algumas pessoas falam assim, mas mais cedo eu tô cuidando do jantar, né? Então pode ser mais tarde um pouco. Por isso, então, que a gente propôs aí para as 20h30, tá certo? Então fica o convite para amanhã, às 20h30, nós continuaremos. Voltarei a essa questão 783, porque tem algum ponto aqui que eu queria aprofundar e não vai ser possível pelo tempo, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, convite feito para amanhã, 20h30, e Deus lhes pague por essa atenção tão boa que vocês nos dão, ou me dão, né, melhor dizendo, tá ok? Obrigado mesmo, Deus abençoe, uma boa noite a todos, bom descanso, bons sonhos, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de novo às 20h30. Deus lhes pague.